meu povo, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa revisão? Questão 1. Diferencie município de cidade. Município corresponde à divisão de um território que compõe um estado. Podemos dizer que todo e qualquer lugar do Brasil, independente dos seus domínios, está localizado dentro de uma área municipal, que é administrada por uma prefeitura e geralmente possui uma área rural e uma urbana. Já a cidade é uma área urbana de um município e não qualquer área urbanizada. É o espaço delimitado pelo perímetro urbano estabelecido pela lei municipal e que separa a cidade do campo. No Brasil, a cidade tem a função de ser a sede do município. Cite 3 sérios problemas sociais urbanos resultado da intensa e acelerada urbanização brasileira: o aumento do número de favelas, falta de infraestrutura e o aumento da violência urbana. Diferencie produção de produtividade. Produção se refere ao quanto foi produzido em determinado período de tempo. Já a produtividade é a capacidade de produzir mais utilizando cada vez menos tempo, minimizando a utilização de recursos e a necessidade de mão de obra, equipamentos e máquinas, ou seja, é a otimização de tempo na produção. Uma das características marcantes da urbanização brasileira é a concentração de boa parte da população em grandes cidades. O crescimento dessas cidades ocorre geralmente de forma vertical e horizontal. Explique. No crescimento vertical, o número de edifícios aumenta. A aglomeração de prédios é maior no centro das cidades, diminuindo à medida que ocorre o afastamento para os bairros mais distantes. Essa forma de crescimento ocorre para atender às necessidades de moradia da população, com o aparecimento de edifícios residenciais ou criar espaços destinados às atividades econômicas. Já o crescimento horizontal ocorre quando a cidade ocupa áreas antes utilizadas para as atividades primárias, campo, expandindo sua malha urbana. Essas áreas são ocupadas geralmente após a criação de grandes loteamentos que futuramente tornam-se novos bairros cada vez mais distantes do centro da cidade. 5. O que é conurbação? Entende-se por conurbação o encontro de duas ou mais cidades formando uma área urbana contígua. Isso ocorre quando o crescimento dessas cidades é elevado e as respectivas malhas urbanas se integram, tornando-se um único meio urbano. A conurbação é o principal elemento constitutivo das regiões metropolitanas. O fenômeno costuma ocorrer quando grandes cidades se associam às chamadas áreas de entorno ou cidades satélites. Conceitue. Rede urbana. Todas as cidades se articulam diretamente pelos meios de transporte e de comunicação, permitindo fluxos de informação, de bens e de pessoas, ou indiretamente por meio de outras cidades. Isso quer dizer que nenhuma cidade está totalmente isolada, e essa ligação entre os diferentes núcleos urbanos ocorre dentro de uma rede, denominada de rede urbana. Hierarquia urbana. À medida em que uma cidade cresce, desenvolve-se e amplia a oferta de bens e de serviço, a sua importância e a sua área de influência, local, regional, nacional ou global, aumentam, formando uma hierarquia urbana. Cidades globais. São centros que exercem influência internacionalmente por concentrarem escritórios de grandes bancos, empresas multinacionais e organizações internacionais, como, por exemplo, pode ser citado São Paulo. Metrópole. São cidades com alta densidade demográfica e sempre interligadas às cidades vizinhas por meio do processo de conurbação, concentrando vários tipos de indústrias, estabelecimentos comerciais, universidades, hospitais, bancos, emissoras de televisão, entre outros. Desmetropolização.
O deslocamento da indústria para as cidades menores, desconcentração industrial, associado à perda de qualidade de vida nos grandes centros, reduziu o poder de atração das metrópoles e, com isso, o seu ritmo de crescimento em um processo chamado de desmetropolização. Megalópole: quando duas ou mais regiões metropolitanas crescem muito e se encontram, surge uma imensa área urbanizada denominada megalópole. 7. O que são os meios de transporte e como eles podem ser classificados? Os meios de transporte são caracterizados como aparatos que auxiliam no deslocamento de pessoas e mercadorias. E os meios de transporte podem ser classificados em meios terrestres, aquaviários, aéreos, aeroespaciais e dutoviários. Os meios de comunicação em massa são aqueles destinados à comunicação com muitas pessoas ao mesmo tempo. São exemplos os livros, os jornais e as revistas, o rádio, o cinema, a televisão e a internet. Comente sobre cada um. O livro é considerado o primeiro meio de comunicação em massa. Com o uso cada vez mais usual da escrita, foram sendo desenvolvidas outras formas de comunicação em massa, como os jornais, que surgiram pela primeira vez na Roma Antiga, com um cunho estritamente informativo, e as revistas surgidas no século XIX, que usavam imagens e tinham o objetivo de atingir o público geral com informações de entretenimento. O rádio é um meio de comunicação sonoro que surgiu no final do século XIX. Foi o primeiro meio de comunicação massivo da era moderna, pós-revolução industrial, que se difundia em tempo real. Foi bastante popularizado devido ao baixo custo de aquisição e à alta velocidade de propagação informacional. O cinema, inicialmente um meio de comunicação estreitamente visual, surgiu no final do século XIX como uma forma de recreação familiar e só se transformou em um meio de comunicação audiovisual no início do século XX. Com a introdução do som, ele passou a ser uma poderosa ferramenta de comunicação em massa, juntamente com o rádio e a televisão, contando histórias em larga escala. Televisão, um meio de comunicação audiovisual instantâneo, surgiu no início do século XX e é até hoje considerada um dos meios de comunicação com maior capacidade de gerar tendências, criar discussões e informar a população em geral. Surgiu na metade do século XX a internet, que atua como meio de comunicação em massa, de multimídia e hipermídia, permitindo que nos comuniquemos em forma de texto, imagem, som e vídeo. A internet é um meio de comunicação mais avançado e pode ser acessada de diversos dispositivos, sendo anexada a diferentes meios de comunicação. O que é poluição? Existem alguns tipos de poluição. Cite um e comente-o. A poluição é qualquer alteração prejudicial provocada no meio ambiente natural, agrário ou urbano. Temos a poluição do solo, poluição do ar, poluição das águas. Conceitue mobilidade urbana. Se refere às condições necessárias para o deslocamento das pessoas, ou seja, a capacidade do cidadão de se locomover com facilidade de casa para o trabalho, do trabalho para o lazer e para qualquer outro lugar que tenha vontade ou necessidade de estar, independente do tipo de veículo utilizado. O termo geralmente é empregado para referir-se ao trânsito de veículos e de pedestres, seja por meio de transporte individual, seja pelo uso de transportes coletivos. A diversidade dos elementos naturais, a região Nordeste passou por uma regionalização interna, subdividindo-se em 4 sub-regiões: a Zona da Mata, o Agreste, o Sertão e o Meio Norte. Caracterize cada uma. Vamos lá. Zona da Mata. Estreita faixa de terra que se estende do litoral do Rio Grande do Norte até o sul da Bahia, apresenta clima tropical úmido, possui belas praias e dunas, tem grande destaque na produção de cana-de-açúcar, fumo e cacau e na exploração mineral de petróleo e sal marinho. Agreste.
A policultura comercial praticada em pequenas propriedades é a principal atividade econômica dessa sub-região. As áreas mais úmidas e aproveitadas para a agricultura são reconhecidas como brejos. Abriga algumas cidades importantes do Nordeste, como a Feira de Santana, Caruaru e Campina Grande. Sertão corresponde a uma vasta sub-região castigada pela aridez de seu clima, submetida a secas frequentes. Sua vegetação é constituída por árvores e arbustos recobertos de espinhos. Desde o início da sua ocupação, a pecuária é a atividade econômica mais importante. Meio Norte compreende o Maranhão e quase todo o Piauí. Sua atividade econômica é o extrativismo vegetal, destacando-se a carnaúba e o babaçu, que empregam grande quantidade de mão de obra em sua coleta. Seus produtos são empregados no artesanato local e como matéria-prima nas indústrias. 12. Por que o Agreste e o Meio Norte são considerados zonas de transição? São áreas intermediárias entre duas regiões naturais diferentes, agrupando características dos diversos domínios morfoclimáticos. Diferencie ilha de calor de efeito estufa. Ilha de calor é um fenômeno climático que ocorre principalmente nas cidades com elevado grau de urbanização, onde a temperatura média costuma ser mais elevada do que em regiões rurais próximas. E o efeito estufa é um mecanismo natural da Terra para possibilitar a manutenção da temperatura média de 15 graus Celsius, para o equilíbrio de grande parte das formas de vida no planeta. Sem o efeito estufa natural, a Terra ficaria muito fria, inviabilizando o desenvolvimento de considerável número de espécies animais e vegetais. Isso porque a radiação solar refletida pela Terra se perderia totalmente. Entretanto, tal efeito ele pode ser potencializado não apenas pela queima de combustíveis fósseis, que tem colaborado para o aumento da temperatura no globo terrestre nas últimas décadas, mas também pela derrubada de florestas e pela ocorrência de queimadas, pois essas matas regulam a temperatura, os ventos e os níveis de chuvas em diversas regiões. Comente sobre o quadrilátero ferrífero. Localizado na parte central de Minas Gerais, essa área destaca-se pela grande reserva de minério, manganês, bauxita e ouro. E é isso, meu povo. Dúvidas, escrevam nos comentários e uma ótima prova para vocês.